o que são as seções do Elementor e como que você faz para editar essas seções na hora de você configurar a sua landing page, na hora de você alterar ali a identidade visual da sua landing page, de repente você quer alterar a imagem de fundo aqui da seção, você quer alterar as cores da seção. Como que você faz isso, né? Como você faz para editar as colunas também? Tudo isso eu vou te mostrar nesse vídeo. Mas antes de começar, eu preciso te dizer que aqui no Elementor, a construção de páginas no Elementor é baseada em seções, tá? Tudo aqui está sendo organizado em seções. Por exemplo, tem a seção aqui da headline, que é onde fica o título, o primeiro botão, etc. Aí já vem uma outra seção aqui com duas colunas, uma coluna de imagem aqui, com esse contador, um texto aqui e tal. Aí já vem outra seção com os diferenciais aqui nessa coluna, nessa outra coluna aqui uma imagem, etc. E assim a gente vai construindo a landing page, né? E como que você faz para editar essas seções? Primeiramente eu vou adicionar uma nova seção aqui. Vou buscar uma estrutura dessa seção aqui com duas colunas. Eu vou clicar nela, vou vir em altura e colocar em altura mínima e dar uma ajustada aqui. Beleza, deixar em 500 mesmo. Não, de repente até 600, né? Para mim te mostrar como que você criaria, né, essa seção. Porque se você souber criar essa seção, editar as outras, né, do modelo que já estão prontas não vai ser um problema para você, não é mesmo? Então eu vou colocar um conteúdo aqui nessas duas colunas, só para ficar um pouco mais visível, né? Eu vou colocar uma imagem aqui nessa, nessa coluna, buscar um texto aqui, um título, um botão e beleza, né? Acho que já tá bom já. E beleza, cara. Vamos clicar aqui nessa seção nova e vamos tentar copiar essa seção aqui, né? No caso, se eu quisesse copiar ela mesmo, eu só clicava com a seção aqui, clicava no botão direito, né? No caso, vim aqui em copiar, clicava nessa seção aqui, o botão direito novamente, colar estilo e a seção já está totalmente duplicada aqui, né? Mas como que a gente quer fazer do zero, né? Para ver realmente passar por todas as funcionalidades, vamos tentar copiar ela aqui do zero, beleza? Clicar aqui na seção. As primeiras opções aqui são a largura do conteúdo. Eu sempre deixo o boxed mesmo, não costumo alterar. A largura do conteúdo aqui você pode, né, alterar. No caso, se você quiser uma largura assim mais uma seção com a largura do conteúdo um pouco mais enxuta, assim, mais pequenininho, se você quiser lá na borda e tal. 90% dos modelos do mestre da landing pages, a largura do conteúdo não vai estar alterada, tá? Porque essa largura de conteúdo padrão aqui das seções do Elementor já é uma largura muito boa. O fato é que já fica tudo bem centralizadinho assim, fica com um respiro lateral aqui muito bom, então a gente não altera eu não costumo alterar essa largura do conteúdo, tá? Mas se você quiser, você pode alterar e tal, etc, não tem problema nenhum. Você pode fazer uma seção assim mais apertadinha ou mais lá na ponta, né? Eu costumo, né? Alguns modelos, na verdade, vão ter a largura de 1280, que é o máximo assim que eu costumo chegar. Eu não costumo passar de 1280, que é uma resolução padrão assim dos monitores, né? Porque se passar um pouco disso, pode ser que alguns monitores menores, por exemplo, meu monitor aqui é um monitor consideravelmente grande, né? Então eu posso aumentar aqui até em 1600, que se eu quiser vai ficar legal ainda, vai ficar com respiro. Mas em monitores que são pequenos, se essa configuração de largura aqui tiver em 1600, por exemplo, não vai estar tão legal, né? Por mais que você organize a informação assim, vai aparecer de outra forma para a pessoa, né? Então, normalmente os modelos vão estar no máximo em 1280 ou no padrão aqui do Elementor mesmo. Beleza? O espaçamento da coluna também não costuma alterar, né? A altura mínima, aqui você pode ajustar uma altura mínima da seção, se você quiser, né? Você pode alterar por aqui a altura mínima, ou você pode colocar assim a altura mínima lá no zero, bem rente assim. Vir aqui na parte de avançado, na parte do padding, e adicionar aqui um padding, né, desvincular os valores e colocar um padding aqui, por exemplo, 70 superior e 70 inferior, né? Que aí, né, é uma forma que você consegue até padronizar o design da sua landing page, né? Porque se você fizer dessa forma, você vê que tem um espaçamento entre os conteúdos aqui,
E mesmo se você for pegar esse texto aqui, se for crescer nesse texto, ó, o espaçamento vai se mantendo, tá? Então, é uma forma de você meio que padronizar o espaçamento da sua landing page mesmo. Por exemplo, nesse modelo aqui da Desentop, né, uma empresa de encanamento, né, para serviços de encanamento, etc., as seções aqui, elas têm um padding já definido como 55, entendeu? Para esse espaçamento ser sempre padrão, por exemplo. Essa seção aqui, ela tem um espaçamento sempre de 55, né? Espaçamento de 55 mais o espaçamento aqui da coluna, que se não me engano é 10 de margem e sempre 10 de padding. Isso aqui é padrão também, tá? Sempre nas colunas aí vai estar ou 20 de margem e 35 de padding, ou 10 de cada aqui, na maioria das vezes, tá? E aí você pode perceber que nas seções aqui, ó, por exemplo, essa seção aqui, como essa imagem aqui, ela tá com uma margem inferior para ficar aparecendo aqui nessa outra seção, meio que ocupando as duas um pouquinho. Então essa seção aqui ela tem 130 de padding superior, né, que é o 75 aqui que está ocupando mais o 55 de que já seria padrão e 55 inferior. Igual essa seção aqui tem o 55 superior, padrão, né? Se a gente for pegar essa outra seção aqui, ó, também já tem o 55 superior. Aqui não tem a margem inferior porque essa imagem aqui está translucendo aqui nessa outra seção. Essa seção aqui também tem 55 de padding e 130 de superior. Então, para manter um padrão de espaçamento nas suas landing pages, para ficar mais ergonômico, assim, você consegue perceber a diferença, sabe? Por exemplo, se você fizer uma seção assim, desse tamanho aqui, aí você já puxa outra seção, pá, tipo, de outra cor aqui, uma seção vermelha, só que aí vai estar com esse espaçamento aqui. Você consegue perceber a disparidade? Não fica tão legal assim. Então é sempre legal você, em vez de adicionar a altura mínima aqui, em vez de adicionar uma altura mínima, adicionar um padding, né? Que o padding nada mais é do que o espaçamento interno aqui do elemento, tá? No caso, o elemento é a seção. Definir esse espaçamento interno já para ficar padrão, você consegue padronizar o estilo da sua landing page, tá? Aí já vem outras opções aqui, a posição da coluna já eu também não costumo alterar, né? Eu faço essa alteração aqui dentro da coluna mesmo. Alinhamento vertical também não costumo alterar, esticar a seção também não é necessário, né? Toda essa parte aqui, basicamente, aqui você consegue também definir um estilo de estrutura, por exemplo, você puxar uma imagem maior assim, um texto menor, ou um texto grande assim, um espaçamento da coluna para uma imagem menor assim e tal. Deixar 50-50 mesmo. Mas essa parte do layout aqui, o importante mesmo é você definir a largura, se você precisar definir, e a altura mesmo aqui, você não precisa mexer mais nada, tá? Pode deixar padrão mesmo. E aí a gente veio para a parte do estilo, tá? Aqui em estilo, né, o fundo, você consegue definir aqui como clássico, e a cor, você consegue alterar por aqui a cor da sua seção, ó. Pode fazer um preto se você quiser, ou um azul assim no tom desse modelo. Aqui na parte de degradê, você consegue fazer um degradê com outra cor também, se eu puxar um azul assim. Se eu puxar um azul, por exemplo, deixa eu puxar aqui um azul mais clarinho, tá ligado? Puxo um azul assim mais clarinho como cor secundária, altera um pouco o ângulo assim para vir uma iluminação de cima assim e tal. Tipo, fica legal também, fica bem bacana esse elemento de degradê. Você consegue definir um vídeo aqui por link do YouTube, ou você consegue fazer o upload do vídeo aqui no seu WordPress mesmo, colocar aqui. E aí vai ter outras opções aqui pra você, Opa, tô dando uma engasgadinha. Não, mas você consegue definir aqui pro vídeo reproduzir uma vez só, pro vídeo reproduzir no celular, né? O modo privacidade eu não sei o que seria no caso, mas o fundo alternativo aqui se por algum motivo o vídeo não conseguir ser reproduzido, vai ficar uma foto estática ali até o vídeo começar a ser a ser reproduzido. Tem um modelo aqui da gente que a gente usa, né, um vídeo. É aqui o de corretor, aqui ó, corretor de imóveis, essa landing page aqui, ó. Nesse modelo a gente usa um vídeo aqui do YouTube, né, como fundo
da landing page, você vê que fica um conteúdo bem legal, fica com movimento na página e tal, é bem interessante também. E aí você consegue fazer um slideshow aqui também, que seria você... É basicamente como funciona a galeria de carrossel aqui no Elementor, mas para slideshow aqui você consegue fazer também. Tem várias imagens passando aqui e tal, aí você tem a transição, você pode fazer em fade, que é uma desaparecendo e outra aparecendo e tal, a duração que vai ficar cada imagem aqui aparecendo, isso aqui é suave também, tá? Vamos tentar copiar essa seção aqui, que é uma seção mais básica, vamos tentar copiar ela. Então eu vou vir aqui na parte de clássico, vou definir essa mesma imagem, tá? Tem que achar ela aqui agora. Essa imagem aqui, beleza, vamos selecionar ela. Você vê que a gente selecionou a imagem aqui, mas ficou meio desconfigurado, não está aparecendo legal, né? Não dá para entender direito o que está sendo aqui, cara. Então a gente vai colocar o tamanho da imagem aqui como completo mesmo, né? Aqui do lado a gente vai alterar a posição também, colocar como centralizado. O anexo, né, você pode deixar fixo assim, ó, para sempre que você rolar, a imagem ficar fixa. Ó, eu tenho um exemplo melhor para isso, é aqui nessa landing page de nutricionista, tá? Aqui você pode ver que a mesma seção que está aqui praticamente é a mesma que está aqui, tá? É uma seção com um degradê e tal, uma imagem lá no fundo, tranquilo, né? Mas esse anexo de fixo aqui que você consegue colocar, ó, na landing page, ó, na seção, no caso. Esse anexo aqui de fixo é para sempre que você rolar a página, a imagem fica fixa lá, assim, ó. Igual essa seção aqui, ó. Você pode ver que essa seção é só uma imagem, né, de fundo. Sempre que a gente passa, né, sempre que a gente desce aqui, a imagem passa ali e tal. Tipo, a imagem fica fixa e a página aqui rola, né? Se eu tirar, por exemplo, se eu vir aqui nessa seção, na parte de estilo, o anexo, eu colocar padrão, a imagem vai rolar aqui junto com a página, né? Ela não vai ficar ali, tranquila. Mas se eu colocar em fixo, a página vai rolar e a imagem vai ficar fixa, né? Isso é um efeito bem legal que você consegue colocar aqui na sua seção também. Mas nesse caso aqui eu vou deixar por padrão mesmo, tá? Na parte de repetir, vou colocar não repetir, suave. O tamanho da tela eu vou colocar preenchimento completo, porque é para a imagem, né, preencher ali o completo da seção. Deixa eu aumentar um pouquinho a altura dessa seção aqui para ficar mais visível. Aí, beleza. E aí, beleza, cara. Imagem definida aqui e configurada. Vamos para sobreposição de fundo agora, né? Porque você pode perceber que essa imagem é meio clara. Então, se eu pegar esse texto aqui, ó. Se eu pegar esse texto e colar aqui, você vê que o texto não fica tão legível assim, né? Ainda mais se for o título ainda até fica legal, mas o texto assim não dá para enxergar muito bem e tal. Então, vamos definir uma sobreposição de fundo, né? Aqui na parte de estilo, sobreposição de fundo. Você pode definir, né, uma sobreposição. Vamos buscar essa cor aqui também, cara, esse azul. Aqui, ó, beleza. E aqui na sobreposição de fundo é a mesma coisa, né, que o fundo, mas aí seria uma sobreposição. Você vai entender na prática, ó. Mas eu vou definir a cor aqui, ó. Você pode perceber que já ficou mais escuro, porque essa cor ela vai aparecendo, né? Ela vai sobrepondo a imagem. Então, se você pode fazer aqui uma opacidade, por exemplo, de 7, né? Fica bem legal, porque a imagem fica visível. Você consegue perceber que tem uma cor aqui também da identidade visual do site, né? Por exemplo, se você pode, né, colocar preto aqui também. Você pode fazer uma seção mais branca, por exemplo, branca assim, com uma imagem lá no fundo também, né? Tem alguns casos que fica legal, outros não, né? Mas basicamente você dá uma escurecida na imagem da seção, na cor que você escolher aqui, tá? E aí tem alguns modos de mesclagem aqui, escurecer, diferença, matiz, né? Isso aqui eu não costumo alterar não, deixo por normal mesmo. E aqui você consegue fazer uma sobreposição também em degradê, né? Por exemplo, eu vou fazer um degradê aqui com uma cor preta, com uma opacidade dessa cor não tão alta, assim, mais ou menos. Só que a opacidade da sobreposição vai ser alta, só a opacidade dessa cor aqui que vai ser um pouco mais clara, né? Você vai entender. Vou colocar assim 95, ó. E aí o ângulo eu vou colocar em 90, que é para ficar nessa lateral aqui.
o local aqui dessa cor eu vou puxar um pouquinho mais para baixo, vou puxar essa cor aqui um pouco mais para cima. Então, ó, deixa eu fazer uma parada aqui para você conseguir entender. Tá vendo que fica uma cor aqui, por exemplo, se eu colocar a opacidade em 1, essa cor aqui vai ficar com a opacidade toda, total, assim, ocupando. E essa cor aqui, como eu deixei ela mais translúcida, ó, se eu colocar ela aqui no preto vai ficar preto, mas se eu ir descendo ela aqui e tal, dá pra fazer um efeito dessa cor aqui indo aparecendo com a imagem, né? Por exemplo, eu vou aumentar o local dessa cor aqui e diminuir um pouco dessa, né? Então, por exemplo, a imagem nesse canto aqui, né, tá mais visível do que a imagem nesse canto aqui, né? Porque aqui é onde fica o texto e tal, então aqui tem que ter um destaque, nesse lado aqui tem que ter um destaque pro texto, mas nesse lado aqui a imagem pode aparecer, sem problema, né? Deixa eu tirar esse quadrado aqui, pra você conseguir enxergar melhor. Nesse canto aqui a imagem pode aparecer, sem problema. Mas nesse lado aqui tem que ter um foco maior pro texto e tal, né? E aí a seção já está praticamente copiada aqui, cara. Tá quase a mesma coisa. Os tons aqui e tal que não estão a mesma coisa, né? Eu posso até aqui mudar aqui, ó, na sobreexposição de fundo, colocar uma cor mais clara, assim e tal, né? Já se aproximou um pouco mais aqui. Mas também tem outras opções que a gente consegue fazer, cara. Você pode adicionar uma borda, por algum motivo, se você quiser colocar uma borda na sua seção, ó, você consegue colocar também, né? Sem problemas. Ah, aqui essa parte de divisor de forma é bem interessante. Como que essa parte funciona? Eu vou até arrastar essa seção aqui para baixo para ficar mais visível para você. Ah, tá, vou editar a seção aqui, divisor de forma. Vou pegar um divisor de forma inferior e aqui a gente tem várias opções de design aí para você fazer na sua landing page que ficam bem legais, tá? Então aqui tem, por exemplo, tem uma curva, né? Você pode inverter aqui a curva, aumentar um pouco a largura, né? Diminuir um pouco a altura assim para ficar mais suave. Você vê que essa seção agora ela tem aqui esse divisor, né, redondo aqui e tal. Por exemplo, você pode fazer aqui com um triângulo assimétrico também, assim, né? Fica um triângulo assim meio que atravessando a seção. E aí você pode definir cores aqui também, por exemplo, se essa seção aqui fosse azul, esse divisor de forma teria que ser azul também, assim, desse jeito, né? Mas aqui eu vou deixar branco mesmo por padrão, né, porque essa seção aqui de baixo é branca. Tem esse aqui a gente vê demais nos sites aí, né? Em sites Elementor, que é esse divisor de forma de ondas, fica bem bacana, cara, esse divisor. Costumo utilizar bastante também, né? Por exemplo, fica com esse efeito de ondas aqui embaixo, assim e tal, fica bem legal. E aí tem várias opções que você consegue fazer aqui, cara, são diversos mesmo. Eu não vou me aprofundar em todos aqui, mas nos modelos mesmo a gente vai utilizar bastante essa parte de divisor de forma. Então, se você precisar configurar os divisores de forma, é nessa parte aqui que você consegue alterar, beleza? E aqui em tipografia mesmo, você pode mexer se você quiser. Essa parte de tipografia aqui você meio que altera todas as tipografias de todos os textos que tem na seção, mas isso aí eu prefiro fazer aqui em cada texto mesmo, não tem problema, é suave, tá? E aí, por exemplo, vamos puxar tudo aqui, vamos puxar esse texto aqui, esse título aqui também, puxar esse aqui, colocar aqui, cadê? Copiar, colar, não. Copiar, colar o estilo aqui, né? Copiar o estilo desse botão aqui também, colar aqui, pá, beleza, né? E aí, agora como que você faz para editar as colunas aqui dentro, né, da seção que você quer? Você já alterou aqui o fundo da seção, já alterou a cor, você quer alterar, por exemplo, uma seção agora, né? Por exemplo, você pode, aqui na parte de seção, cara, nessa parte do layout que eu não costumo mexer muito, mas aqui em estilo você consegue ter basicamente todas a- as possibilidades que você tem aqui com a seção, você tem aqui também com a coluna, né? Um pouco menor, na verdade. Mas você consegue colocar uma foto aqui também dentro da coluna, por exemplo, colocar a foto desse cara aqui dentro da coluna. Você consegue fazer também, você consegue alterar a cor da coluna. Se quiser fazer uma coluna branca dentro de uma seção azul, você consegue tranquilamente. Opa. Você consegue aqui alterar sobreposição de fundo, por exemplo,
na coluna também, se você tiver uma imagem, né? Consegue colocar uma borda na coluna aqui, você pode arredondar ela e colocar uma borda sólido, uma borda branca, tal, você consegue também. Vai ter algumas seções que vão ter isso, tá? E aqui tipografia você não precisa alterar não, você altera aqui nos títulos mesmo. E é isso, cara. Se precisar alterar uma margem aqui, por exemplo, colocar um padding nessa seção aqui. Colocar um padding de 35, você consegue para dar um espaçamento assim e tal. Se tiver outra, opa, se tiver outra coluna aqui, ó. Por exemplo, tem duas colunas assim com texto com título, tá? No caso, vamos fazer melhor, cara. Vamos fazer uma seção branca, isso aqui preto e isso aqui preto, pá, beleza. Pode ver como que essas seções aqui não tem margem, só tem o padding, ó, mas até se a gente tirar o padding, ó, deixar por padrão mesmo, ó como que fica. Fica bem, cara, fica bem zoado assim, não dá pra entender nada aqui, não. Que é isso aqui? Não dá pra entender, sabe? Então, como que você faz pra organizar isso, cara? Tipo, colocar ali ó, as margens, os espaçamentos ali nessa coluna, né? Pra ficar bem... Pra ficar entendível o que tá escrito aqui e tal, etc. Você consegue clicar aqui na coluna, por exemplo, vir aqui na parte de avançado e já adicionar uma margem, né? Aí você já vê que deu uma separada aqui entre as colunas. E aí, né? Dentro aqui do avançado também, depois de definir a margem, você define um padding aqui, por exemplo, 35. Se eu copiar essa coluna e colar o estilo aqui, ó, você já vê que agora sim dá para entender, né, o que está escrito aqui. Você vê que tem um respiro aqui entre a informação e a borda aqui da coluna, tem um respiro entre as colunas. Agora sim, né, tá bem melhor do que estava antes, né, porque antes estava, né, quando vem por omissão assim, vem padrão, vem tudo bem colado assim, sabe? Não dá pra entender nada. Aí, por exemplo, se você estiver adicionando uma seção, estiver adicionando uma coluna aí, né, você tem que definir aqui na parte de avançada uma margem, né, um padding para sua coluna, para a informação ficar um pouco mais organizada, tá? E aí, dentro dessas colunas também, você consegue colocar seções internas, cara. Isso mesmo, seções internas. São seções dentro das colunas de outras seções. Por exemplo, aqui dentro desse modelo de encanamento tem, né, aqui essa seção onde ela tem uma coluna só e essas outras colunas aqui fazem parte de uma seção interna, tá vendo? Porque quando você adiciona uma seção interna dentro de uma coluna, abre um leque maior de possibilidades que você consegue fazer aí na sua landing page. Então, muitas das vezes, quando você estiver editando um modelo, vão ter colunas com seções internas, tá? Mas aí é a mesma coisa para você editar, né? Fica a mesma coisa aqui. Você consegue editar aqui o fundo da seção, por exemplo, colocar um fundo vermelho aqui e tal. Aqui, ó, você consegue ver que é uma seção interna dentro da seção aqui e tal. Você consegue editar normalmente a mesma coisa que eu expliquei para seções e para as colunas é a mesma coisa que para essa seção interna e para essa coluna da seção interna, tá? E é isso, cara. Eu acho que não tem muito segredo não na hora de editar as seções, tá? Até porque muitas das vezes você vai precisar só alterar aqui a imagem de fundo, né? Você vem aqui na sobreposição de fundo, por exemplo, se a sua empresa tiver uma logo laranja, você consegue mudar aqui para um laranja e tal, tipo, sem problemas, tá? Só passei por tudo isso mesmo para mostrar como que você faz para criar uma sessão, tá? Mas se você precisar editar, aí é muito mais simples mesmo. Sem problemas nenhums, tá? E para você editar aqui no celular, você clica aqui no modo responsivo, vai aqui no celular é a mesma coisa, tá? Não tem segredo também. Sempre importante sempre que você fizer uma alteração aqui na sua landing page, você vir aqui no celular e ver se não foi alterado, tá? E aí, para você editar as coisas aqui no celular, né? Sempre todas as configurações que tiverem, por exemplo, deixa eu vir aqui na coluna, ó. Sempre todas as configurações que tiverem um símbolozinho do celular, assim, ó, são coisas que você consegue alterar no celular sem desconfigurar no computador também, porque muitas das vezes pode ser que aconteça de você fazer uma alteração aqui no celular e quando você voltar para o computador tá tudo desconfigurado, né?
ou você fazer uma alteração aqui no computador, e quando você for pro celular, tá tudo desconfigurado. Então é sempre importante você perceber aqui, antes de fazer alguma alteração, se tem o símbolozinho do celularzinho aqui para você editar, que sempre que tiver o símbolozinho do celular aqui, é porque você pode editar a seção, ou a imagem, ou o botão aqui na sua landing page, que não vai desconfigurar aqui do desktop, tá? O do desktop tá salvo e aí do celular é uma outra configuração. Beleza? Então é isso. Se ficou alguma dúvida, você pode pesquisar aí na internet também. Tem milhões e milhões de vídeos no YouTube sobre o Elementor, sobre as sessões, né? Se você preferir, você também pode enviar um e-mail pra gente, não tem problema. Sempre que possível a gente vai te retornar o mais breve possível. Beleza?